Estamos aqui nos reunindo mais uma semana, agora na quarta semana, né, do nosso PET, plano de estudos tutorado que o Estado encaminhou aí para a gente estar trabalhando com vocês, né. E nessa quarta semana a gente vai estar trabalhando o eixo temático Mutações do Mundo Natural. O tópico desse eixo temático será a relação sociedade-natureza em questão sobre a ordem ambiental internacional. As habilidades que a gente vai estar trabalhando aí com vocês, que vocês vão estar adquirindo após o estudo desse conteúdo. Reconhecer na sociedade global instrumentos de políticas ambientais. Então vocês estarão adquirindo essas habilidades aqui com esse conteúdo. Quais conteúdos relacionados? Principalmente que a gente vai estar estudando aí hoje sobre o Protocolo de Kyoto. As interdisciplinaridades que vocês vão estar adquirindo aí, trabalhando essas habilidades, serão o trabalho com habilidade favorecerá o desenvolvimento das competências específicas da área de ciências humanas da BNCC E13, que pressupõe que o estudante seja capaz de analisar criticamente processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais em diferentes escalas, propondo soluções que possam promover a valorização da diversidade e o respeito aos direitos humanos. Então vocês vão estar trabalhando aqui essa interdisciplinaridade, onde vocês vão estar adquirindo essas habilidades aqui de acordo da BNCC, com essas competências específicas das ciências humanas. Então vamos lá. Qual que é o nosso tema de hoje? O nosso tema será Protocolo de Kyoto e a dinâmica climática mundial. Fique por dentro dos conceitos. Protocolo de Kyoto constitui um tratado complementar à Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Então, definindo metas de redução de emissões para os países desenvolvidos e os que, à época, apresentavam economia em transição para o capitalismo, considerados os responsáveis históricos pela mudança do atual clima. Então, o Protocolo de Kyoto foi um tratado nessa convenção aqui entre países das Nações Unidas sobre o nosso clima, para que pudesse ter uma transição do capitalismo respeitando, vamos dizer assim, as mudanças climáticas, né? Ele foi criado em 1997. O protocolo entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005. Logo após o atendimento às condições que exigiam a ratificação por no mínimo 55% de países membros da convenção, em que fossem responsáveis por pelo menos 55% do total das emissões de 1990. Então, diante dessas condições aqui, em 2005, esse tratado que foi criado em 1997, ele entrou em vigor. Durante o primeiro período de compromisso, entre 2008 e 2012, 37 países industrializados e a comunidade europeia comprometeram-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que é os famosos GE, gases de efeito estufa, para uma média de 5% em relação aos níveis de 1990. Então, de acordo com os níveis que tinham lá em 1990 desses gases aqui, de efeito estufa, os países que se comprometeram no acordo reduziam em torno de 5% a média desses gases de efeito estufa, pessoal. No segundo período de compromisso,
as partes se comprometeram a reduzir as emissões desses gases em pelo menos 18% abaixo dos níveis de 1990, no período de 8 anos, entre 2013 e 2020. Então, nessa segunda parte desse compromisso, né, do protocolo de Kyoto, os países comprometeram em 8 anos, né, entre 2013 e 2020, diminuir em torno de 18% a emissão desses gases de efeito estufa. Cada país negociou a sua própria meta de redução de emissões em função da sua visão sobre a capacidade de atingi-la neste período. Então, cada país deu aí sua meta para estar atingindo as condições, né, para estar atingindo essa meta de 18%. O Brasil ratificou o documento em 23 de agosto de 2012, tendo a sua aprovação interna se dado por meio do Decreto Legislativo número 144 de 2002. Entre os principais emissores de gases de efeito estufa, somente os Estados Unidos não ratificaram o protocolo. No entanto, continuaram com responsabilidades e obrigações definidas pela Convenção. Então, por mais que eles ainda tivessem essas responsabilidades e obrigações, eles não entraram, né? Vamos dizer assim, não ratificaram esse protocolo, não implantaram os acordos como a maioria estabeleceu. Mas, de certa forma, ainda tiveram uma certa sensibilidade, vamos dizer assim, com o nosso meio ambiente, né? Definindo ainda algumas obrigações definidas pelo acordo, né? Pela convenção. O mecanismo de desenvolvimento limpo. De forma a auxiliar os países desenvolvidos, os de economia em transição para o capitalismo, conhecidos tecnicamente como países em vias de desenvolvimento, a cumprirem suas metas de redução ou limitação de emissões. O protocolo de Kyoto completou 3 mecanismos de flexibilização: comércio de emissões, implementação conjunta e mecanismo de desenvolvimento limpo. Então aqui algumas metas, né, que foram estabelecidas para esses países que estão em transição para o capitalismo, né, vamos dizer assim. Por meio do MDL, que é esse mecanismo de desenvolvimento limpo, um país desenvolvido ou de economia em transição para o capitalismo pode comprar os créditos de carbono, denominados reduções certificadas de emissões, as RCEs, resultantes de atividades de projetos desenvolvidas em qualquer país em desenvolvimento que tenha ratificado o protocolo. Isso é possível desde que o governo do país onde ocorrem os projetos concorde com a atividade do projeto e é voluntária e contribui para o desenvolvimento sustentável nacional. Então, de acordo com esse mecanismo de desenvolvimento livre, alguns países podem adquirir esses créditos aqui de carbono, né? Para quê? Para que possa contribuir nessas reduções e assim eles estabelecerem também as metas lá do protocolo de Kyoto, né? De acordo com a convenção já estabelecida. Então, o comércio de emissões, conforme estabelecido no artigo 17 do protocolo de Kyoto, permite que os países que têm unidades de emissões de sobra de emissões permitidas aí, mas não usadas, vendam esse excesso de capacidade a países que estão em emissão de suas metas. Assim, uma nova mercadoria foi criada na forma de reduções ou remoções de emissões, como o dióxido de carbono, principal gás do efeito estufa, né? As pessoas falam simplesmente do comércio de carbono. O carbono agora é rastreado e comercializado como qualquer outra mercadoria. Isso é conhecido como mercado de carbono. Então, o mercado de carbono se estabeleceu em uma nova mercadoria, né, no comércio que a gente tem mundial, que são o comércio dessas emissões aí, de gases de efeito estufa, né? Como assim? Países que estão com dificuldades de estar diminuindo essas emissões, eles podem comprar
esses gases, vamos dizer assim, esse crédito de carbono, né, que outros países têm, que eles têm áreas verdes, né, que possam estar sendo compradas por esses países que não conseguem diminuir esse excesso de emissões, né, e assim tá entrando no acordo, como está aqui no artigo 17 do Protocolo de Kyoto, está diminuindo então essas emissões com a compra do crédito de carbono, né, como foi falado aqui. E assim a gente teve então estabelecido uma nova mercadoria que foi o mercado de carbono. O Protocolo de Kyoto e sua situação atual. O Protocolo de Kyoto obrigou cerca de 35 nações industrializadas a reduzir suas emissões de gases do efeito estufa durante o período de 2008 a 2012. A vigência do Protocolo de Kyoto se encerraria no começo de 2013, porém foi estendida até 2020. Esse ano que a gente está aí vivenciando, né? Então a decisão durante a COP18, Cúpula das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, realizada em Doha, no Catar, apesar do acordo da Rússia, Japão e Canadá abordar o protocolo de Kyoto, assim as nações que obedeceram suas regras são responsáveis apenas por 15% das emissões globais de gás de efeito estufa. Então, pessoal, a gente viu aqui, de acordo com o que foi falado sobre o protocolo de Kyoto, que ele iria até 2013, mas foi estendido até 2020, esse ano que a gente está vivendo, né? E tenham comigo que, muito por decorrente dessa pandemia, foi diminuído muitas emissões desses gases de efeito estufa, né? Que foram estabelecidos a diminuição deles, né? Das emissões lá nesse protocolo de Kyoto. Então, com essa pandemia, vamos dizer assim, as diminuições, essas emissões de gás de efeito estufa diminuíram bastante. Então, por isso, essas metas, elas possam estar sendo atingidas agora com uma certa facilidade, vamos dizer assim, que não foi pela boa vontade nossa, né? Foi porque a gente nos sentimos obrigados a parar, né? Então contribuiu bastante para que essas metas estendidas até 2020, de certa forma, fossem cumpridas, né? Então aqui foi um pouco sobre sobre o conteúdo, né, nosso da semana 4. E para saber mais, pessoal, assistam aí o vídeo do Protocolo de Kyoto, que faz 20 anos, com a duração de 8 minutos, que está nesse link aqui, ó. Esse link para você estar sabendo mais sobre esse conteúdo dessa nova semana. Daqui a pouco falaremos mais sobre as atividades. Espero que tenham entendido aí o conteúdo dessa semana 4, para vocês estarem aprendendo e estarem realizando as atividades 4 dessa semana. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e tchau, tchau.